Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão 22 da seção 14.5 do livro do Stuart, volume 2. É a seção que fala a respeito de regra da cadeia. Eu tenho uma função U de duas variáveis, R e S, ok? E essas funções R e S, por sua vez, também são diferenciáveis dependendo de três variáveis, x, y e t. Então, o R é y mais x cosseno de t, e o S é x mais y seno de t. Então, logicamente, essa função U aqui vai depender, finalmente, de x, y e t. Então, pede as derivadas parciais em relação a cada uma dessas variáveis, beleza? E pede para encontrar esses números quando o x for 1, y 2 e o t 0. Beleza? Então vamos resolver primeiramente Logicamente, isso aqui a gente vai utilizar a regra da cadeia, eu vou só mostrar aqui para vocês como é que ficaria. Aqui eu deixei preparado um esqueminha para mostrar como o que a gente aprendeu na aula 12 do curso FIC. Foi o seguinte: eu tinha uma função que dependia de duas variáveis, que era R e S, tá vendo? Dada dessa maneira. E o R e o S era a função de três variáveis, tá vendo? Dessa maneira. Então, as derivadas parciais, essa função U ela é chamada de dependente. As funções R e S, elas são a que a gente chama de camada intermediária. Ou seja, X, Y e T são as independentes. E essas aqui são as dependentes intermediárias. Então, o que está aqui em vermelho, por exemplo, é a derivada parcial de U em relação a X. Então, você vai pegar primeiro U em relação a R, depois multiplicar a derivada parcial de R em relação a X. E aqui desse outro lado, você pega a derivada de U em relação a S e multiplica pela derivada de S em relação a X. O que está em azul é a derivada em relação a Y, tá vendo? Ou seja, deriva U primeiro em relação a R, depois pega e multiplica pela derivada em relação a y, e depois deriva U em relação a S e multiplica pela derivada de S em relação a y também. E por último, está aqui escondido, aqui, né, cortou a imagem aqui, mas é o que está em verde. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, deixa eu ver se dá para recuperar aqui. Acho que dá para recuperar aqui a imagem. O que a gente tem era o seguinte: o que está em verde é a derivada de U em relação a R, tá vendo? Vezes a derivada, não, o último em T, né? Ou seja, derivar aqui, ó, U em relação a T, significa derivar U em relação a R, vezes a derivada de R em relação a T, mais a derivada de U em relação a S, vezes a derivada de S em relação a T. É o que está aqui em verde, tá vendo? Essa parte aqui, mais essa parte aqui. Então, nesse caso aqui, no caso geral que a gente viu lá na aula 12, esse aqui era o caso geral, com n igual a 2 e o t igual a 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa dessas derivadas. Então, essas derivadas, o que a gente vai fazer? Eu deixei aqui preparado outro quadro, em que eu calculo as derivadas parciais. Então, ó, para vocês verem. Então, aqui eu vou ter as derivadas, ok? Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, para poder aparecer essa parte aqui de baixo. Como que eu obtive essas derivadas parciais? Vamos dar uma olhadinha no MATLAB, para ver como é que a gente fez essas derivadas. Logicamente, você pode fazer também utilizando o que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1. Mas aqui no MATLAB, o que eu fiz? Eu fiz um programinha. Aqui eu coloquei R, S, X, Y, T como sendo as variáveis simbólicas. Peguei minha função U dependendo de R e S, tá vendo? A raiz quadrada de R ao quadrado mais S ao quadrado. Aqui é a derivada parcial de U em relação a R, tá vendo? Aqui a derivada parcial de U em relação a S. Aqui eu tenho declarei minhas funções R e S, tá vendo? Que depende de X, Y e T, do jeito que o livro colocou lá para a gente definir. Aqui são as derivadas parciais de R em relação a X, em relação a Y, em relação a T que eu vou precisar. E as derivadas parciais também de S em relação a X, em relação a Y, em relação a T.
Então, a regra da cadeia, que são aquelas 3 fórmulas gerais que a gente viu, essas 3 fórmulas gerais, essas daqui, ó, deixa eu te mostrar aqui novamente. Essas 3 fórmulas aqui, ó, que a gente precisa, o que eu fiz? Eu coloquei essas fórmulas aqui, ó. Ou seja, a derivada de u em relação a x é a derivada de u em relação a r, vezes a derivada de r em relação a x, mais a derivada de u em relação a s, vezes a derivada de s em relação a x. Tá vendo o produto final aqui em relação a x? A derivada de u em relação a y é a derivada de u em relação a r, vezes a derivada de r em relação a y também, e aqui s em relação a y, produto final em relação a y. E por último, em relação a t, tá vendo? Derivada de u em relação a t, u em relação a r vezes r em relação a t, mais u em relação a s vezes s em relação a t. Aqui eu chamei de teste 1 e teste 2. O que é o teste 1? O teste 1 é você calcular essa derivada aqui no ponto 1, 2, 0, x igual a 1, y igual a 2 e t igual a 0. O teste 2 é nessa daqui, colocando 1 no lugar do x, 2 no lugar do y e 0 no lugar do t, e finalmente o último número, né, é a derivada parcial em relação a t, aplicado no ponto 1, 2 e 0. Beleza? Então, quando a gente pede aqui para poder fazer, a gente pode pedir aqui, o que a gente vai precisar lá? A derivada de u em relação a r, que a gente vai precisar, né? RS, ou seja, deu y mais x cosseno de t dividido pela raiz quadrada de y mais x vezes cosseno de t ao quadrado, mais x mais y, ou mais y seno de t ao quadrado, beleza? A gente vai precisar também da derivada parcial de u em relação a s, vai dar isso aqui, tá vendo? X, a diferença é que vai trocar o numerador. O que a gente vai precisar mais? A gente vai precisar das derivadas parciais de r em relação a x, só que agora no ponto x, y e t. Essas são fáceis de calcular, nesse caso aqui deu cosseno. R em relação a y, que a gente vai precisar, deu 1. R em relação a t, deu seno. S em relação a x, que a gente vai precisar, 1. S em relação a y, S em relação a x deu 1. S em relação a y deu seno. E, por último, S em relação a t deu y vezes cosseno de t. Então, a gente vai pegar todos esses resultados e vamos substituir na nossa expressão geral. Eu deixei aqui, feito aqui no outro quadro, exatamente essa conta. Ou seja, aqui o que eu fiz? Eu peguei a derivada parcial de u em relação a x, coloquei aqui. Essa que está aparecendo aqui é a derivada de u em relação a r, vezes a derivada de r em relação a x, mais a derivada de u em relação a s, vezes a derivada de s em relação a x. Substituir no ponto 1, 2, 0, ou seja, colocar 1 no lugar do x, 2 no lugar do y e 0 no lugar do t. Deu quanto aqui? Deu 2 raiz de 10 sobre 5, fazendo essa conta aqui. Vamos voltar lá no programa. Eu esqueci de fazer essa conta lá no programa. Quando você pede, por exemplo, para calcular teste 1, então deu 2 raiz de 10 sobre 5, tá vendo? 2 raiz de 10 sobre 5,
que é exatamente esse resultado aqui, ó, 2 raiz de 10 sobre 5. A derivada de u em relação a y, o que é? Essa parte aqui não muda, tá vendo? Essa e essa e essa não muda, por quê? Porque é a derivada de u em relação a r, derivada de u em relação a r, derivada de u em relação a r. Ou seja, vai estar aqui, ó, derivada de u em relação a r, em relação a r, em relação a r. Essas três primeiras aqui não mudam, tá vendo? E aqui a derivada de u em relação a s também, ó, nessa fila aqui também não muda. O que vai mudar são as derivadas finais, que estão multiplicadas, tá vendo? R em relação a x, em relação a y, em relação a t. Em relação a y, em relação a x, em relação a y, em relação a t. Então, voltando aqui, essa aqui é a derivada de u em relação a r, vezes a derivada de r, só que agora em relação a y, beleza? Aqui u em relação a s, vezes a derivada de s em relação a y, e agora aplicando no ponto, deu 3 raiz de 10 sobre 10. Então, voltando lá no nosso programinha, a gente tinha o teste 2, né? Então, quando você pede o teste 2, 3 raiz de 10 sobre 10. 3 SQRT de 10 sobre 10, que é exatamente o que a gente encontrou aqui, ó, 3 raiz de 10 sobre 10. Por último, em relação a t, eu vou ter a derivada em relação a r, vezes a derivada de r em relação a t, mais a derivada de u em relação a s, vezes a derivada de s em relação a t. Não coube aqui embaixo, eu apliquei no ponto aqui, ó, tá vendo? Quando eu apliquei no ponto aqui, o que aconteceu? Deu raiz de 10 sobre 5. Então, vamos lá no nosso programa para ver o teste 3. Quando a gente pede o teste 3, raiz de 10 sobre 5, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um joinha aí, compartilhe com os colegas. Então, esses aqui são os valores, né, que a gente pediu, esse e esse, ok? Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.